bom dos outliers, dos unicórnios, é que rapidamente entra esses investidores muito grandes que tomam conta e aí eles ficam com uma super assessoria que não deixa eles se atrapalharem nessa intensidade deles, que são gente muito experiente, que sabe guiar eles. Essa galera que é mais média é um pouco mais desafiador para eles, porque eles não vêm com uma galera botando muito dinheiro, então eles realmente têm que acreditar muito na visão deles, na capacidade de execução e entender que vai ser mais realista o cenário, sabe? E ainda assim eles podem chegar em valuation de 200, 300 milhões, não é que vai ficar ali nos 10, 15, sabe? Eles atingem valuations bem sólidos e através de uma disciplina em execução e um carinho pelo time, um carinho muito legal, assim, que eu vejo dessa galera. Fala pessoal, bem-vindos ao próximo episódio aqui do Jogo dos Negócios, onde a gente entrevista as mentes mais brilhantes do empreendedorismo nacional do Brasil e internacional também, como a gente tem a nossa convidada aqui, a Bárbara Minuzzi. Assim, a carreira dela é algo de outro mundo, então vocês vão estar aprendendo um pouco mais aí o que ela anda aprontando ao longo dos últimos anos e se Deus quiser, passar vários insights aqui, que eu não tenho a menor dúvida, para vocês nessa área de negócios, investimentos, gestão de capital e etc. Bárbara, obrigado de novo pelo teu tempo. Nossa, um prazer estar aqui. Obrigada por me receber. Animada para dividir um pouquinho e ver se inspira algumas pessoas também. Não tenho a menor dúvida. Vamos lá, então, começando pela tua jornada, né, Bárbara? Gaúcha também, como eu, e a gente não se conheceu em Babson lá em 2011, mas estava na mesma sala, pelo menos, de 40 pessoas. E aí, conta pra nós, como é que foi essa jornada aí, os últimos 10, 15 anos? Uau! Uma jornada mesmo, fazem 10 anos já, aqui, acho que 15 não. Fazem 12, né? 12, 2011. Não, calma. Faz muito tempo. Nossa, chocada agora. Nossa, uma jornada de lá pra cá. Bom, eu ainda morava no Brasil, estava em Porto Alegre na época, e hoje eu moro na Califórnia. Eu comecei a minha jornada nos Estados Unidos fazem 7 anos. Então, fazem 7 anos, eu mudei primeiro para Miami. No Brasil, eu trabalhava na área de private equity imobiliário. Então, trabalhei um pouquinho ali com Minha Casa Minha Vida, centro logístico e tudo. Mas sempre com o que eu gosto de falar, um propósito maior. Quando eu comecei a trabalhar na área de corporação, foi na história de Minha Casa Minha Vida, porque eu entendia que existia um déficit muito grande entre as pessoas quererem ter sua casa própria e realmente poderem ter. Aí acabei mudando para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos perdi um pouco o meu propósito. Eu tive um ano bem nublado, que eu chamo, quando eu me mudei para Miami. Eu estava muito focada em atingir minha independência financeira. E aí esse era o meu propósito. Mas eu não estava muito preocupada com como. Se era ético, se era alguma coisa que eu me importava ou não. E aí trabalhei com o mercado imobiliário tradicional, assim, que eu não tenho nenhuma paixão, que eu não tenho nenhum tesão em trabalhar nessa indústria, mas me deu a minha independência financeira, então foi ótimo. Então eu fiquei um ano em Miami, não podemos negar. Então eu fiquei um ano em Miami, não me adaptei muito bem no sentido assim, não achei a minha tribo lá. Eu fui muito feliz em Miami, eu amava o clima, amava morar na praia, tudo, mas eu era sozinha, era eu, meus livros e a praia. Então para mim a vivência em Miami foi muito isolada, muito sozinha, mas foi quando eu me descobrindo muito para Nova York e São Francisco que eu queria ser uma investidora de capital de risco. Aí, navegando essas duas cidades, entendendo investimento anjo, eu passei a fazer meus primeiros investimentos anjo, aí me mudei para São Francisco, e quando eu mudei para São Francisco, nos meus primeiros 3 meses, ficou muito claro para mim que eu tinha um capital tão somente suficiente para fazer alguns investimentos anjo, e que eu não ia muito longe. Então eu falei, deixa eu fazer um fundo. Aí eu resolvi lançar o meu primeiro fundo de Venture Capital. Foi um super marco na época, porque foi bem quando o Trump foi eleito. Então tava um caos naquela história dele odiar a mulher, odiar a latina, né? Ter todas as barreiras dele. E aí eu vi que não tinha nenhum fundo no Vale do Silício fundado por uma latina e gerido por uma latina. Então eu aproveitei muito aqueles dados contra o personagem que eu represento, né? E aí fui levantar o fundo. Aí levantei um fundo de biotecnologia. Foram quase 30 milhões, foram 29 milhões que a gente levantou naquele primeiro fundo. Tinha uma sócia também, mulher também latina. E aí comecei a operar.
Dali tudo foi muito rápido. Eu lancei o fundo que era Babel, esse fundo ficou de pé rapidinho. No ano seguinte, eu lancei um fundo que era um híbrido hedge fund and venture fund em cripto. Aí logo, que era só eu e um sócio, 3 meses depois a gente lançou mais um aí com investidores externos. Aí veio Andreessen, Tony Hawk, Mark, veio uma galera de LPs, então a gente ficou muito bem assessorado de sócios, investidores. E aí, no ano seguinte, eu acabei lançando o Family Office. Eu falei, tá, agora eu tô aqui em São Francisco já faz um tempo, eu tô cercada de abundância financeira e parece que a galera não tá muito preocupada ainda em canalizar essa riqueza financeira pro bem. E aí começou a Humana, que é onde eu tô hoje, que é esse meu approach, né, essa minha pegada de fazer uma gestão de patrimônio mais holística, como a gente gosta de chamar. Uau! Não, impressionante. E o Andreessen que fala é aquele que é o Mark Andreessen ou não? É outro nome? É o Ben Horowitz e o Mark Andreessen que são sócios na A16Z, que chama, né, o fundo deles, mas no nosso caso foi o Mark Andreessen como ele individual e o Chris, que é o cara de cripto lá, que foram os nossos LPs no fundo. Então foi pra Vale do Silício, sei que um monte de gente já foi mas tipo assim, é o selo que tu pode querer ter, assim, tipo, se tu consegue um investidor desses que tem acesso a basicamente qualquer empreendedor que eles quiserem no mundo e eles dizem, não, eu tô escolhendo o teu fundo para investir porque tu tem um acesso diferente do meu, é tipo um super validador, então é realmente muito bom pra gente. Uau, e o Ben, ele foi fundador de qual empresa mesmo? Eu não lembro de cabeça. Eu não sei qual foi a principal. Deixa eu ver. Não lembro de cabeça. Mas é uma dessas maiores aí, é das mais conhecidas. Se puxar um Google rapidinho, a gente vai... Só pra galera, situar a galera, o que né, a audiência do que... Company Opsware, que foi adquirida em 2007, mas é basicamente a empresa que criou a internet, né, lá atrás. Aqui, Netscape. Netscape, ok, Netscape. E o Andreessen, esse aí, eu não conheço muito sobre a história, eu só vejo de vez em quando o Elon Musk tweetando com ele. Então, assim, é a nata da nata, né, cara, do Vale do Silício. Que legal. Bom, e aí dentro das tuas expertise aqui nos próximos minutos, a ideia é, enfim, mergulhar a fundo aqui e passar, acho que dá para tocar em várias áreas, mas vamos talvez começar com startups, ou seja, na tua leitura e no investimento que vocês fizeram em mais de 100 startups, me corrija se eu estou errado, né? Mas assim, qual é que são os seus aprendizados ou o que vocês estão olhando quando vocês investem? Enfim, quais são essas métricas para a gente entender? Olha, mudou muito ao longo dos anos, obviamente, pela questão de experiência, né? Antes eu comecei sozinha, então eu fui aprendendo conforme eu ia fazendo, apesar de eu ter tido muita sorte nos meus primeiros investimentos, a ponto de chegar em IPO e tudo, mas mudou muito. Mudou porque o mercado mudou muito, os valuations mudaram muito, o fundador, né, os empreendedores mudaram muito, então assim, a gente tem se adaptado e é uma indústria que tem que realmente estar sempre se adaptando. O que não mudou é que a gente, como a gente investe em pre-seed to série A, to Series A, né, então a série semente até a série A gente acredita muito no time fundador. Mas a gente também hoje analisa muito se esse time fundador ele é bom só para esse momento e tem consciência de que vai passar o bastão. A gente não tem problema nenhum com isso, a gente só gosta que as pessoas tenham entendimento da onde que elas estão e onde é que elas se veem para a gente estar preparado para os próximos passos em conjunto, para não ser uma surpresa para ninguém. Porque muito a gente viu também founders sendo retirados das empresas, assim que vem o investidor líder na série A ou B, e parece uma surpresa, mas eles extremamente despreparados, então não era para ser uma surpresa que poderia ser muito mais fluido. Então, apesar da gente ser founder first, ou seja, a gente primeiro investe no fundador, a gente entende que nem todo fundador dessa janela que a gente chama, que é a parte inicial, ele ou ela não vão crescer para um estágio maior. Disciplina hoje em dia com caixa, né? Eu acho que hoje o que ficou muito claro, principalmente nesse ano de recessão, é o quão irresponsáveis nós, investidores anjos, investidores de estágio inicial, fomos por acreditarmos tanto nos fundadores. Porque, querendo ou não, o empreendedor está com 40 mil coisas para resolver. E, infelizmente, ele não vem muito preparado para questões financeiras. Então, ele ou ela, eles não tiveram, né, aquela questão de uma educação financeira muito forte na escola, porque é inexistente em qualquer lugar do mundo.
eles não sabem muito, de fato, da disciplina que é necessária para agir perante o projeto que eles têm em frente, mas eles têm um otimismo cego como eles deveriam ter. Então, é o papel do nosso investidor de realmente sentar no momento de diligência e pedir para ver as finanças. É projeção? Não tem problema, mas vamos entender essa tua projeção e vamos entender o teu burn, porque provavelmente tu não tá pensando da maneira que deveria estar pensando, porque tu tá pensando sozinho e tu não tá dividindo com o teu time, mesmo o time de 3 pessoas, às vezes o founder, o CEO, ele fica muito sozinho, então ele não se abre. Então é muito do papel do early stage VC de pegar pela mão e sentar. E eu acho que isso, por nós, early stage VCs também, ser uma classe que cresceu muito nesses últimos 4 anos, tipo assim, a galera veio despreparada, todo mundo queria ter um fundo, mas ninguém entendeu qual era o papel de fato de ser um gestor de fundo e o que isso diz perante as apostas que tu está fazendo. Então, acho que é uma lição de casa que aconteceu para os dois lados nesses últimos 3 a 4 anos, mas que ficou muito claro nos últimos 18 meses, que é papel, sim, do investidor confiar menos no founder, mas de forma a fazer ele crescer. Não é desconfiança por desconfiar, é de querer ajudar e entender onde é que ele está. Então, eu acho que disciplina financeira ficou muito claro a necessidade nesse início. E aí, produto, mercado, tudo aquilo que é óbvio que vem por tabela, problema, solução. Mas eu acho que os 2 principais pontos é realmente time e disciplina com gestão financeira, gestão de caixa, projeção, matching, prioridades e OKRs, né? Que eu acho que também tem uma grande... É nublado, assim, para muito fundador entender que tu tem metas e elas têm que estar batendo com as tuas metas financeiras. Não adianta tu criar, eu vou fazer isso e aquilo. E do outro lado não tem nada a ver com o que tu está pregando aqui. Vai dar ruim, sabe? Então... Aí são os pontos principais pra gente hoje. E um que eu não menosprezo é a capacidade de fundraising. Eu vejo que muito founder tenta menosprezar, achar que não é papel deles fazer fundraising, se eles estão, ou que não é tão necessário, se eles estão numa indústria de capital de risco, tem que ser um talento muito forte deles. E esses potenciais co-investidores, no meu caso como investidora, eu quero saber quem mais está vindo nesse cap table, sabe? Quem está entrando e quem está no pipeline para vir na próxima rodada. E se não tem ninguém, qual é o valor que eu posso agregar com o meu network para trazer essas pessoas? E se esse founder com essa empresa está checking the boxes para as pessoas que eu quero trazer deal. Então, para mim tem que ser sempre assim. Se eu adorei o founder, se tem disciplina de caixa, mas igual, eu não vou conseguir trazer um lead investor para a próxima rodada ou alguns investidores significantes colaborando para o crescimento dela, eu tô fora. Então, para mim, a colaboratividade que vem na indústria de capital de risco é muito importante. Entendi. Uau! Muita informação boa. 2 coisas rápidas aqui para a audiência, para quem não está familiarizado com o OKR, né? Uma metodologia, se não me engano, foi desenvolvida pela Intel e depois o Google cresceu, deixou famosa, enfim, hoje todas as empresas do Vale do Silício usam e basicamente são metas e objetivos aí para os próximos 90 dias, né? Nessa ideia, né, Bárbara? Normalmente eles fazem para o ano e aí vão quebrando, né? Para trimestre, mês, semana, dia, para ficar organizado com a macro meta do ano, porque... Mas é exatamente o que você descreveu, são metas e idealmente feitas mais para se quebrar trimestral. Ótimo. E o cap table, e aí eu vou falar o que eu acho que tu pode nos corrigir, mas é a tabela de shares e tem toda uma ordem, até onde eu entendo, se eu não me engano, não sei se, por exemplo, se tem a ver com o risco também, quanto mais alto na cap table tiver, menor teu risco, se eu não me engano. Enfim, me corrija aí e nos explica o que é a cap table. Quando a gente fala cap table é mais no sentido assim, quem são os investidores entrando. O cap table é, de fato, pode ser um Schedule A, normalmente é uma Inc, né? Mas é a distribuição dos shares para os investidores, empregados e fundadores. Quando eu falo em cap table nesse sentido, é muito quem são os investidores que estão entrando do nosso lado ou depois da gente investir, para ter certeza. Dei para mais contexto também, na indústria de capital de risco, tu ter um investidor âncora numa série A, que é um Andreessen, que nem a gente falou antes, que é um Sequoia, que é um dos grandes fundos, eles normalmente, se tornam investidores líderes nessa rodada da série A. Eles vêm, vamos dizer, com 20 milhões, mas eles têm total condições de vir com mais 200 milhões, 400 milhões, e assim que eles fazem essas empresas irem de 200 para 1 bi, para 12 bi, numa velocidade muito rápida. Claro, eles determinam esse valuation alto e aí eles vêm com um time também de relações humanas e contratação e compliance e tudo que escala essas empresas numa velocidade fenomenal.
Então, quando eu digo que eu tenho que estar checking the box, né, que eu tenho que estar checando as caixinhas para ser uma fornecedora de startups para esses fundos maiores, é nesse sentido. Não adianta nada eu ter um puta equity numa empresa que vai continuar daquele tamanho se eu não vou conseguir, de fato, apresentar ela para os investidores que eu quero que estejam investindo, então que eu quero que estejam no cap table. E realmente é a diferença. A gente vê que todos os deals que a gente não consegue gerar para algum maior, fica ali naquele marasmo por anos, sabe? E aí depende da receita. A nossa indústria não é uma indústria que nos primeiros anos tem que estar dependendo de receita. Então, mais ou menos isso. Legal. E o que eu ia te perguntar agora, não sei se é uma coisa do teu dia a dia ou não, mas é uma dúvida que eu tenho como empreendedor, que é, cara, quando que é a hora ou quando que é a situação que tu deve buscar capital externo, sabe? Porque é uma dúvida que eu tenho nos últimos meses e um ano, talvez, que é, cara, será que eu quero bootstrap, né? Usar capital próprio, o lucro da empresa para crescer mais devagar, ou usar fundos externos? A gente sabe que fundos externos é tipo, como é que chama? Jet fuel, né? Ou seja, tu vai rápido. Ou tu vai muito bem ou tu vai muito mal. Então, assim, qual é o teu insight aí nessa ideia? Olha, eu sou apaixonada pela indústria de capital de risco. Então, mas isso é muito pessoal. Cada investidor anjo, cada empreendedor, cada pessoa tem o seu entendimento da sua realidade. Na minha realidade, tu começa a levantar capital no dia zero. Antes de MVP, antes de qualquer coisa, porque desde o início tu tem que começar, no meu entendimento, tá? No meu mundo, desde o início tu tem que começar a criar uma rede de colaboradores e pessoas que estão te desafiando. No momento que tu tem direito, e sempre achar pessoas que estão investindo em ti, mas que têm alinhamento. Eu nunca aceito dinheiro como empreendedora, eu nunca aceito dinheiro de pessoas que não estão alinhadas comigo. Então eu não trabalho só pelo dinheiro. Quer botar dinheiro no meu projeto e não tá duvidando ou tá me desafiando de uma forma negativa, fora. Eu não tenho tempo para isso, não tô numa fase da vida que necessita. E acho que ninguém deveria jamais estar numa fase da vida que aceita alguém vir com dinheiro e botar as suas verdades na mesa. Uma coisa é tu ter alinhamento com teus investidores e eles te desafiarem e eles trazerem contabilidade para o teu negócio. No sentido de checar se está indo no caminho certo, saberem onde é que eles podem te ajudar. E isso que eu amo dessa indústria. Então, se desde o início tu consegue achar investidores anjos que estão alinhados com o teu propósito, que estão alinhados com a tua visão e querem sim investir porque eles veem um potencial de ganho de capital através desse investimento, legal, tá tudo alinhado. Eles também entendem que podem perder, maravilhoso, é assim, a maioria perde. Então, eu sempre acho que tem que começar com pre-seed, já com investidores anjos. Aí da rede de investidor anjo começa já a fazer pitch para um monte de pre-seed VCs, que são poucos os que realmente vêm. Essas relações levam anos, então é legal ir desenvolvendo, mas a conversão é muito baixa. Aí, às vezes, o que era para ser o pre-seed acaba sendo no seed, porque o pre-seed acaba sendo o MVP, o empreendedor acaba conseguindo gerar receita ou algum tipo de loan, seja lá o que for, mas sobrevive até realmente conseguir atrair esses investidores de estágio inicial. Então, eu sou uma grande... eu acredito muito nessa questão. Às vezes faltam as palavras no mix, mas eu acredito muito na indústria e como ela acontece, sabe? Então, eu acho que ela ajuda muito o empreendedor e ela ajuda muito o investidor. Mas tem muita gente muito despreparada. Então, também, né, as pessoas têm que entender onde é que elas estão no caminho delas e com quem que elas conseguem falar e quem que faz sentido ter perto. Senão é ruim para todo mundo. Porque não adianta nada ter um empreendedor despreparado e falar com um anjo despreparado. Ou uma pessoa que ainda nem anjo e se gostou da tua ideia. A chance disso dar errado é muito grande. Pode dar certo, mas assim, a chance de dar errado é muito grande. Então, se tu vai captar de um investidor anjo que acredita na tua missão, mas ainda não fez um investimento anjo, é papel do empreendedor ensinar mais e instigar ele ou ela a se informar primeiro, antes de assinar esse cheque. Porque essas relações é para durarem no mínimo 10 anos, né? Então... Legal. E... Bom, muitas dúvidas. Nossa, eu podia conversar 4 horas contigo hoje. Nossa, Bárbara, vamos lá. Mas o que um follow-up aqui é o seguinte: qual é o ideal, o deal ideal? Tu já comentasse um pouco, tu falaste de fundador, tu falaste de outros check the boxes, mas assim,
qual é o investimento mínimo? Talvez tu falasse 20 milhões, não sei, mas o que eles esperam? O exit dessa galera é, eu quero um IPO de 1 bilhão, não sei, tô chutando uns números aqui, faço a menor ideia. O que é esse deal ideal para essa galera em termos financeiros, primeiro, talvez? É bem específico para cada fundo, tá? E por isso que eu falo que os empreendedores têm que fazer a lição de casa. Não tem nada mais ofensivo para um investidor do que um empreendedor que entra em contato com o fundo sem ter olhado a tese, sem ter visto que estágio que ele investe e sem entender qual é o outcome. Porque tudo bem que o investidor não vai estar dizendo, às vezes até eles dizem, tá, tem uns que são pragmáticos a nível de dizer quanto que eles precisam de revenue growth e tal. E dependendo da indústria, isso é muito mais claro. Então, se tu está investindo em CPG, produtos, né, de consumo, um biscoito, uma água, é muito mais claro o tipo de receita que eles querem, mas também fundo a fundo. Eu converso com muitos fundos quando eu estou no meu Chapéu Empreendedora e é bizarro, assim, tipo... E aí tu escolhe os teus, eu acho, também. Tipo, quando eu estou fazendo um pre-seed, mas já pensando na minha série A, eu converso, vamos dizer, com 15 investidores. Aí desses 15, eu vejo as métricas deles. Aí eu vejo quais que realmente conversam com o que eu quero atingir como empresa. Tipo, tá, desses 15 tem 4 que realmente estão falando a mesma língua que eu. Eu vou tentar bater as metas que esses caras querem que eu bata e com sorte, né, com suor e sorte, eu vou chegar lá e a gente vai juntos. E sempre se prova ser verdade. Quanto mais pragmático é o investidor, eu prefiro, eu acho melhor, porque tu tem muita clareza o que tem que te atingir para conseguir aquela pessoa no teu barco. Mas é assim, são estágios, então o fundo que investe em série semente até série A, normalmente ele não vai investir numa série B. Então são os fundos que performam melhor retorno, porque tu consegue ir do investimento de 1 milhão para 500 milhões ali de pre-seed para série A, sabe? Bizarro? Mas é software. Assim como tu pode ir de 1 para 5. É bem grande o gap de um pre-seed para uma série A, dependendo da indústria e dependendo do time que tu investiu. E só que é isso, o investidor de série inicial, ele vai ter a paciência, vamos dizer que ele conseguiu investir num pre-seed, dificilmente ele vai ficar até um IPO, tá? A não ser que ele tenha já entrado na série A por estratégia e aí ficou até o IPO. Mas raramente ele vai tão longe, ele vai começar a sair numa série D, E, via mercado secundário ou qualquer estratégia que ele ou ela crie. Então cada fundo tem o seu foco. Uma maneira legal para os empreendedores estudarem é realmente ir ver como que esses fundos estão performando, dá para ver os vintages. O Cambridge Associates tem lá os dados dos fundos, então tu pode ir vendo, se de 2013 para cá deu esse tipo de retorno, em que indústria eles estavam, tu começa a ter uma noção de tipo, ok, que empresa eles investiram e que tipo de retorno que eles tiveram e o que não deu certo. É um monte de tema de casa, a gente não se informa sobre a indústria que a gente quer estar sem olhar muitos dados e aí saber onde a gente quer chegar, sabe? Mas o mais lindo dessa indústria é que não falta dados. Então, indo do Cambridge para o Crunchbase e mapeando exatamente onde tu quer estar, tu consegue facilmente entender o tipo de investidor que tu quer e o que tu vai ter que entregar. E aí, obviamente, tu vai muito mais preparado pedir uma ligação para esse investidor e vai provavelmente impressioná-la ou impressioná-lo quando estiver fazendo o pitch, porque a grande perda dos founders é eles estarem hiper focados no quão incrível é o que eles estão criando e o que eles estão fazendo e esquecerem que eles têm que convencer essa pessoa, mas através da tese delas. Então, quanto mais tu entende a tese da pessoa que tu quer o dinheiro, mais tu vai entender o alinhamento, se existe ou não, e mais fácil vai ser de tu conseguir trazer essa pessoa para perto de ti como investidor, né? Uau, legal. E como é que funciona essas, eu vou chamar de apostas, né? Ou seja, a cada 10 apostas, quantas dão certo? Ou a cada 20, quantas dão certo? Como é que funciona essa estatística? Os dados que eu tinha, eu não olhei recentemente, sinceramente. Mas, faz uns 2 anos que eu não vejo os dados de quanto a gente performa. Mas há 2 anos atrás era 20%. Então, cada 10, 2 davam certo, 8 não. E aquelas 2 eram que pagavam, no caso de um fundo, pagavam o fundo todo. Na minha prática, eu já realizei 2 fundos nesses últimos 5 anos, que é super rápido para a indústria. E os 2 fundos eu realizei com 5 vezes o retorno. Então, eu sou um pouco cética dessa questão do 20% só darem certo e pagarem o fundo todo, porque eu vi bastante empresa ter retornos expressivos, que funciona, e daí deixa o fundo mais equivalente.
E tudo bem, um pouco mais do que 20 virando unicórnio. Então, talvez eu seja muito bom no que eu faço, ou talvez esses dados tipo, não sejam tão assim na ponta dos lábios. Mas é uma aposta, de fato. E agora na recessão a gente está vendo mais gente. E tem um dado também que fala, né? É muito mais fácil o empreendedor desistir do que a empresa quebrar. E é isso que eu tô começando a ver pela primeira vez agora. Os empreendedores começando a desistir. E aí, tipo, uau, essa eu não esperava. E aí, antes deles desistirem, os que têm um pouco mais de atitude certa, né? Eles vêm conversar, porque sempre tem um caminho. Não custa nada doar a empresa para algum dos VCs e a gente tomar as rédeas e ver o que a gente consegue fazer com ela. Mas tem vários que, por vergonha, sei lá, o estresse, eles acabam só comunicando que a empresa acabou. E aí é bem ruim. Uau, não acreditava nessa. Incrível, hein? Uau. E, bom, eu até anotei aqui pra gente falar da personalidade dos fundadores, assim, ao longo, ou seja, enfim, quero tocar nesse assunto, mas antes disso, tem um podcast que tu deve assistir que chama All In Podcast. Esse aí é muito bom, né? É um dos melhores hoje. E ele estava falando, né, nos últimos meses, a questão da recessão agora e da mudança, né? Ou seja, tu diria que hoje o pessoal tá focando mais em empresas que já estão dando lucro? Porque eu sou ignorante nesse assunto, então, que nem a gente falou, depende da fase, se não tem nem protótipo, MVP, o que for, mas na média, tu diria que por causa do potencial de recessão, a galera tá um pouco, ok, já tá dando algum lucro, alguma coisa assim nessa linha, tu diria ou não? Não necessariamente o lucro, mas a disciplina com o capital de giro, ou com o capital em caixa, né? Eu converso muito com o investidor, eu converso muito com o empreendedor, mas no último trimestre do ano passado, meu foco foi, por causa do Family Office, isso me dá uma vantagem também muito boa, porque além de eu ter meu chapéu de VC, eu tenho do Family Office. Então eu circulo em muitas redes de investidores com diferentes approaches para a estratégia de investimento deles. Então a primeira coisa que eu faço sempre antes de determinar os próximos passos para tudo que a gente faz é entender onde que as pessoas no meu círculo que têm potencial de estar investindo nas coisas que a gente faz ou co-investindo com a gente, onde é que eles estão. E foi muito claro que o último trimestre foi um trimestre de parar. Vamos olhar, vamos analisar, não vamos se mexer, vamos ficar só olhando, vamos ver quem sobrevive. E no primeiro trimestre, existia uma intenção muito clara de ser mais agressivo, mas eu acho que os empreendedores, infelizmente, não atingiram o que a gente esperava deles, tá? Em grande maioria. A gente achou que ia ter uma disciplina de caixa muito maior, uma criatividade, que eu até acho que brasileiros e outros empreendedores, eles têm características muito boas, assim, quando vem a questão de estratégia e criatividade. A gente é mais acostumado, vamos dizer, a passar fome, sabe? Então a gente sempre dá um jeito aqui, faz isso aqui, corta e tal, e vai, bum, ficou de pé e estamos indo. Aqui, por as coisas funcionarem também, tudo que a gente chama nos Estados Unidos, que tipo, funciona, tal, é certinho, esse certinho às vezes congela a pessoa. E aí, tipo, tá, mas agora se eu não tenho CTO, se eu não tenho Sales Manager, se eu não tenho isso, o que eu faço? E aí, com aquela coisa. Então, tipo assim, muito empreendedor que não é o unicórnio, o empreendedor mais mediano aqui dos Estados Unidos, que tem startup boa, que facilmente poderia chegar em valuations extremamente significativos, eles têm um pouquinho mais de dificuldade com essa escassez de dinheiro, com essa escassez de talento, e o talento também se sentindo... O talento hoje nos Estados Unidos, ele não sei se é mundial, mas o que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que eles estão com medo, sabe? Então existe esse medo no ar, e aí tipo, tá, mas eu não sei se essa empresa vai ter o dinheiro para me pagar amanhã, então eu já começo a olhar pro lado, mas ninguém tá contratando, então tá meio que um negócio, é uma situação meio chata, assim, olhando, e que daí desapontou os investidores. O investidor que tá hoje sentado em dinheiro, que tem uma galera, tem um monte de fundo aí que precisa estar assinando cheque, tem um monte de family office que a estratégia principal hoje é venture capital, então não estão achando deals bons para investir. Então tem esse desafio de agora achar quem realmente ficou de pé e vai explodir. E aí, obviamente, tem os empreendedores que são bons pra carambas, que estão sempre oversubscribed, então vai crise, vem recessão, as rodadas já estão fechadas, a gente brigando para conseguir alocação, e assim sempre foi, sempre vai ser. Então tem esse também.
Muito legal. E agora, antes de entrar na personalidade dos founders, acho que deve ter ouvido falar esse nome, me disse não, que chama Matt Mocari. Ou não? Acho que não. Se não. Tá, ele é Mocari, né? Ele é coach de CEOs do Vale do Silício, né? Então ele foi coach do Naval lá, do Brian, da Coinbase também, enfim. Dá uma olhada depois, porque talvez talvez para alguns fundadores e CEOs talvez seja enfim, bom para eles, né? Se eles tiverem esse coach. E, enfim, é um cara que é muito bom nessa área de ser o coach do CEO, né? Então, do fundador. Agora, entrando na personalidade dessa galera, né? No lado bom, mas assim, no lado da dificuldade ruim também. Porque geralmente quando tu tem um drive muito alto, cara, tem algumas consequências negativas de ter um drive muito alto. Alguma experiência nessa área aí, que é uma área que eu, como sendo bem vulnerable aqui, é uma área que às vezes eu tenho dificuldade, é muita intensidade, é muito amor pela coisa. O que tu tem visto aí, enfim, nessa área? Não sei se teve alguma experiência nessa área. Olha, não vou te mentir, os meus empreendedores mais intensos são os melhores. São os que viraram unicórnios, são os que foram muito além da média. Então, quando eu vejo a intensidade alinhada à capacidade de execução, é win-win. É um prejuízo para eles, muitas vezes, porque quanto mais intenso eu acho que é um benefício para o homem. Eu ainda não tenho nenhuma mulher founder unicórnio. Eu acho que o homem ele tem alguns benefícios assim, em ser mais intenso e ir por mais tempo nessa consistência da intensidade e muito empolgado, sabe? Então, eu ainda não tive essa experiência com as minhas empreendedoras mulheres e não gosto de generalizar, mas é só pelos meus dados, assim, não é uma coisa que eu vi. Então, os unicórnios que eu tenho hoje, eles são todos homens, eles todos têm esse padrão de serem extremamente intensos. Eles se cercaram de times que acreditam na visão deles desde o início, cegamente. Então, o time que estava ali no founding team, óbvio, muita gente sai, né? Mas tem ali as 3 pessoas que estavam lá, essas sempre vão. E eu acho que isso faz uma grande diferença. Então, tu achar os pilares, normalmente tem o founder e o co-founder. Então, além do founder e do co-founder, quem são aquelas pessoas que estão confiando cegamente e tolerando essa intensidade? Porque além de trabalhar como empreendedora, trabalha muito com celebridade. E é muito similar. Tu tem que entender que essas pessoas, elas atingiram esse nível de sucesso porque elas são intensas, elas atraem muita coisa e esse muita coisa tem que ser distribuído. E se o time que está atrás não conseguir equilibrar e fazer virar fruto, o negócio não dá certo. Então, tem uma intensidade, uma capacidade de execução alinhadas nesses e um otimismo lunático, assim, que é incrível, é muito legal ver em quem dá certo. Aí depois tem os outros, né? Daí tem uma galera que é o mediano, que são pessoas muito mais equilibradas, são fundadores que têm uma qualidade de vida muito melhor, eles passam tempo com a família, eles sabem construir um negócio, eles constroem o time com um pouquinho mais de calma, o negócio fica de pé, fica redondinho, conseguem fazer série A, B, alguns já foram adquiridos, então eles criam a estratégia de saída ali, vai indo mais na manha. Gosto muito de trabalhar com essa galera. O bom dos outliers, dos unicórnios, é que rapidamente entra esses investidores muito grandes que tomam conta e aí eles ficam com uma super assessoria que não deixa eles se atrapalharem nessa intensidade deles, que são gente muito experiente, que sabe guiar eles. Essa galera que é mais média é um pouco mais desafiador para eles, porque eles não vêm com uma galera botando muito dinheiro, então eles realmente têm que acreditar muito na visão deles, na capacidade de execução e entender que vai ser mais realista o cenário, sabe? E ainda assim eles podem chegar em valuation de 200, 300 milhões, não é que vai ficar ali nos 10, 15, sabe? Eles atingem valuations bem sólidos e através de uma disciplina em execução e um carinho pelo time, um carinho muito legal, assim, que eu vejo dessa galera. E aí depois tem toda a galera dos... Eu acho que é dos menos vulneráveis, eu acho que vou chamar eles assim. É uma galera que fica bem estagnada no pre-seed ali. E
não consegue levantar um seed, remam, não abrem o jogo, não contam o que estão rolando, não contam para o time, não contam para os investidores. Então, eles ficam numa angústia, que é difícil, a parte inicial, ela não precisa ser tão difícil, tá? Mas eles tornam essa fase inicial muito difícil por ficarem ali na conchinha deles, e aí, grande maioria das vezes, não dá certo. Eles se hiper-responsabilizam pelas coisas, eles não pedem ajuda na hora certa, pedem quando o negócio já estragou, né? Então, assim, tem bastante desses. Porque tem muita gente que realmente tem ideias ótimas, existe o problema, existe a solução, mas eles não têm capacidade de execução e eles não reconhecem essa falta de capacidade de execução com velocidade. Os que reconhecem trazem um novo CEO ou trazem um COO que consegue suprir todas as fraquezas e o negócio consegue ir para aquele estágio ali mais sustentável de um negócio mais não tradicional, mas de uma curva um pouco menos exponencial assim, de crescimento. Todos me ajudam, né? Tipo assim, no sentido de aprender e entender. Então, eu gosto de todos eles, eu aprendo com todos eles. Mas, obviamente, o que mais dói trabalhar é o que não evolui, o que não aproveitou essa oportunidade para crescer. Porque, no fim, tá todo mundo aqui para se divertir, para resolver um problema, para fazer isso junto, para entregar uma solução. Então, se tu começa a achar que nossa, que é muito trabalho, que é tudo contigo e tal, tá errado, o problema tá contigo, sabe? Então, eu vejo isso acontecer com alguma frequência hoje e é uma pena. Legal. Uau, muito bacana. E quando essa galera, as empresas estão crescendo muito rápido, certamente tu já tem o caos, né, do crescimento. Não sei se tu pode comentar sobre isso, o que foi a tua leitura e se tem alguma solução, enfim. Olha, cada empreendedor tem sua forma de operar, então eu não acho que tem uma solução by the book, assim, que funciona para todo mundo. Mas eu acho que comunicação é uma ferramenta-chave para todos os empreendedores. O que acontece? Começa a ter mais capital em caixa para crescimento, começa a ter essa liberdade para execução, e se o empreendedor já é intenso, né? Ele já tem que ter esse otimismo, essa segurança que ele ou ela consegue fazer acontecer. Quando vem muito capital validando isso, pode ter um hiperinflamento do ego, né? E de achar que pode tudo. Então, o primeiro passo do lado do empreendedor é saber quem é a rede de suporte dele e dela que chamam a atenção quando a pessoa está se perdendo. E isso é muito importante. E pode ser um terapeuta, pode ser um coach, e pode ser amigos muito próximos que realmente não tem medo. Porque também empreendedor, quanto melhor eles ficam, mais medo as pessoas têm dele. Sejam os amigos, seja a família, todo mundo tem medo. Então é tipo, gente, ninguém dá o feedback, ninguém ajuda. E aí essas pessoas, elas começam a ficar num lugar meio que inatingível, e não é por culpa delas. Eles estão fazendo o que eles têm que fazer. O ego realmente funciona, ainda mais se tem mídias, tem toda aquela validação externa. Isso ajuda muito em atrapalhar a pessoa ficar no planeta Terra, assim, porque é muita informação para um ser humano digerir numa velocidade muito rápida. Contratação, muita gente. Imagina, tu conhecia todo mundo na tua operação, daqui a pouco tu não conhece mais ninguém. Então, todas essas coisas acontecem de forma muito rápida, desafiadora para o empreendedor. Para o investidor, na verdade, essa fase é normalmente muito cômoda, tá? Porque é um momento que o empreendedor ele tem que ir a 1000 por hora, e o investidor ele fica meio que na observação. Ele observa, se ele faz parte do board, ele obviamente tem um envolvimento maior, mas ali na série A, série B, sobra muito para o conselho. Então, se os investidores entraram como parte do conselho, esses são bem hands-on, né? Participam muito. É raro o investidor de capital de risco em estágio inicial que vai ter um papel muito importante nessas empresas quando elas estão passando por esse crescimento muito grande. E aí, quando vem realmente um grande nome da indústria de capital de risco como investidor, esses sim têm papéis muito importantes para exercer dentro dessas startups. Tem o burnout, muito claro, por causa da intensidade também que eles operam. Aí vem a mesma coisa que tem lá no início, quando o empreendedor se responsabiliza,
quando entra muito capital, é inegável que a responsabilidade é do founder, sim. Então, assim, lá no início, o fundador, ele se responsabiliza sem precisar. Aqui, ele se responsabiliza com razão. Ele sabe que se der merda, tá na dele. Ele não tem. Todo mundo agora confiou nele, acreditou nele ou nele. Normalmente são co-founders. Naquele time, eles precisam fazer executar. E aí, realmente, para a saúde, é difícil. Eles trabalham muito mais horas do que o normal. Eles estão sempre fazendo negócio, eles estão sempre fazendo. Nas minhas experiências, todas se provaram valer a pena, tá? Eu vejo que todo mundo tem vidas bem legais, passaram por uns 3 anos horríveis, no sentido assim, tipo, nossa, como foi difícil. E como eu sou mulher, normalmente uma das poucas nesses cap tables, nesses negócios, eu acabo virando a mama bear, que eles chamam, né? A mulher que eles ligam pra pegar conselho, tipo, nossa, não sei o que eu faço. E mais pra debrief mesmo, tipo, tá, só fala, eu tô aqui pra ouvir. E eu não tô aqui pra julgar, que é raro, normalmente a investidora não tem que fazer esse papel, tá? Eu sou uma exceção na indústria. Mas eu tô lá pra ouvir e tal, vamos lá, vamos pra frente e vamos embora. E é importante os empreendedores terem essa rede de apoio. Então, eu sei que eu virei pra alguns dos meus, foi muito bom. Por determinado tempo também, tá? Depois, quando eles já estão em outra fase, quando está tudo bem, não precisam dessa rede tão forte. Que mais que eu vejo? Até não vejo divórcio. O burnout, ele passa mais na área profissional, assim, mas é com muita clareza que eles estão passando por uma fase de intensidade de trabalho. E eu acho que as pessoas chamam burnout de forma errada. Eu acho que quando eles passam por essa intensidade de trabalho muito alta, eles estão exaustos, estão trabalhando pra caralho, mas eles sabem que é por um motivo maior e eles conseguem overcome. E normalmente a relação que eles têm em casa ajuda muito. Então eu não tive nenhum founder meu se divorciando ou acabando relação ou não estando lá com a família por essas questões. Muito pelo contrário. A família foi super supportive quando precisou e hoje eles estão lá super bem, com muito mais felicidade, sucesso e tudo. Então, se provou valer a pena. Mas a pessoa tem que estar consciente que essa brincadeira, essa aposta que não é para todo mundo e que ela vai tomar muitas horas do teu tempo. E se tu achar que isso é ruim, vai ser bem ruim e provavelmente tu não vai conseguir ir para a próxima etapa. É um joguinho. Legal. Uau. Agora, trazer um ponto aqui de uma... Como é que eu vou dizer? Do meu dia a dia aí. Consultoria grátis, terapia grátis, que é o quê? Eu vejo que eu tenho muita energia, muitas ideias e tal, e beleza, eu trouxe um excelente CEO, faz 7 meses, está fazendo um excelente trabalho, e tem toda a equipe, tem a equipe de líderes, tem a equipe por baixo desses líderes também, e como é que eu vou te dizer? E aí vem muito naquela história, não sei se você está familiarizado com o livro Rocket Fuel, que tem um visionário, integrator, é do Gino Wickman, é bem legal, né? E a dificuldade é que tem tantas ideias, e eu poderia, por exemplo, trabalhar mais horas, só que se eu trabalhar mais horas, eu vou começar a entrar nos detalhes, e aí eu continuo criando caos na operação como é que se fala? Disrupting aí os departamentos, enfim. Então eu tenho esse dilema que é, cara, ok, legal, eu poderia trabalhar mais, só que se eu fizer, eu vou criar mais caos ainda do que eu já crio. Ou seja, eu não sei como resolver esse problema, tá ligado? Não sei se tu tem alguma ideia. Eu acho que assim, a primeira questão é, de fato, reconhecer tuas falhas e onde é que tu atrapalha a evolução do time, da gestão, da operação. Mas eu acho que também é se valorizar, no sentido assim... Provavelmente isso de tu te envolver mais e entrar não seja tão caótico quanto tu tá imaginando que seja. Provavelmente, de fora não conhece de fato. Mas a grande maioria das vezes, o visionário, para ele ser tão visionário, ele acha que toda vez que ele vem muito pro operacional, de fato, ele tá atrapalhando, porque ele não é das tarefas diárias, ele é do macro, sabe? Mas, na verdade, principalmente em time pequeno, quanto mais envolvido tu tiver nessas tarefas diárias com o COO e, sei lá, se o time tem mais pessoas, mas se é um time muito pequeno, quanto mais próximo tu tá dessas 5 pessoas, eu sempre gosto de falar que tem no máximo 6 pessoas que tem que estar abaixo, depois de 6 o time vai crescendo, mas essas 6 pessoas, elas têm que estar em contato direto com o CEO e entendendo a visão quase que, se não diariamente, pelo menos semanalmente, porque as pessoas esquecem e daí vira uma tarefa, e a pior coisa para uma cultura de empresa é tarefa.
Então, eu acho que vale a pena estar próximo. Eu não acho que o visionário atrapalhe tanto quanto ele acha que atrapalha. Na verdade, ele traz uma energia que é super motivadora para o time. Só que o COO, e daí um grande desafio normalmente é ego, tá? É entender bem, tipo, se o COO, ele entende de fato que tu é o visionário e que tu é foda e que vocês não são iguais. Porque a grande maioria das vezes, pelo CEO valorizar tanto o COO por saber que tem esse déficit, o COO às vezes se acha que está no mesmo nível ou até melhor. E não é. E não é mesmo. O CEO tem uma capacidade incrível de execução, de operacionalizar as coisas, que não serve para nada sem a visão do CEO. E ele às vezes acha que serve. Às vezes ele se empodera tanto, ele ou ela, e acha que tipo, não, agora até o time já reporta para mim, eu já consigo fazer esse negócio. E tem muita briga que dá em time pequeno nisso, porque existe esse grande desalinhamento entre a pessoa que vem para servir o visionário, o integrador, que tu comentou, e o visionário. E eu acho que esse é nem time pequeno é o principal desafio, é entender que o integrador é o integrador, ele não é o visionário. E se ele tiver qualquer possibilidade de achar que ele é o visionário também, acho que não vai funcionar, sabe? Então, é bom que faça só 7 meses, mas tu tá conhecendo essa nova maneira de operar com esse CEO, que parece ser uma pessoa ótima. Então, é ter conversas difíceis, porque daí também tem isso, ninguém conversa e daqui a pouco estoura. Eu, particularmente, eu passei tanto por investimento quanto pessoais de estourar. E aí, tipo, eu não vi vindo. Eu não tive tempo para perceber o que estava acontecendo, sabe? E tá bem nítido a maioria das vezes. Muito bom. Vários insights. A gente conversa bastante sobre o conceito do Rocket Fuel e tal. É bem legal. Conversas difíceis em alinhamento, que a gente falasse, é muito importante. Um outro insight, talvez chegando mais perto do final aqui, apesar que eu quero que tu toque em gestão de patrimônio também, mas uma dúvida sobre produto. Se eu não me engano, eu vi o pessoal do All In lá comentando que o grupo de fundadores ideal tem uma pessoa de produto, né? E faz um mês que a gente trouxe um head de produto, a gente está bem empolgado, assim, Agile, Scrum, ou seja, todo o conceito do Vale do Silício aí para uma empresa que é uma rede de podcast. Ou seja, eu depois que comecei a estudar um pouco sobre produto, ler alguns livros, eu falei, cara, qualquer empresa tinha que ter alguém de produto, não importa o que tu faz. Não é só as empresas de tecnologia que precisam de alguém de produto. Enfim, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa área aí. Eu acredito, eu particularmente acho que as empresas elas têm que ter produto, business e operations, né? E a questão de marketing. Eu acho que esses são os 3 pilares para tudo. Business Ops, vai fundraising, vai financial, vai legal. Então tem que entender que todos os básicos da trilhada, de uma trajetória empreendedora, precisa saber essas coisas. Marketing, mesmo que não tenha... Normalmente é o CEO, tá? Que tem uma boa base de marketing quando a empresa é muito inicial, mas você tem que saber como vai vender, tem como saber quais são as métricas que tu vai usar, os KPIs e produto. Porque é o pilar que guia tudo. Então, produto não necessariamente, na minha visão, principalmente em estágio inicial, precisa de uma pessoa de produto. Pode ser um cargo do CEO, mas de fato, eu gosto de pensar nas empresas com esses 3 pilares sempre. Tipo, produto, business ops e marketing. E eu acho que se a pessoa vem de produto ou vem de experiência de empreendedora com essa pegada de produto, a chance de sucesso é muito maior. Que nem consultor também. Quando o consultor vem, ele já vem com uma pegada de produto, ele vem em business ops, entendimento, às vezes não tão bom na execução, mas ele tem um entendimento claro do que precisa ser feito. Aí, depende de quem é o parceiro, consegue executar bem. Mas essa é a minha percepção. E para chegar perto do final, então, Bárbara, essa área de gestão de patrimônio, se puder dar um resumo aí para a galera, o que isso envolve, seria ótimo. Bom, gestão de patrimônio para mim, ou como a Humana se deu, foi 100% pela missão. Eu acho que existe essa abundância de capital, de dinheiro, né? E as pessoas confundem muito riqueza com dinheiro. E aí, conforme eu fui cada vez mais, me vi cercada de pessoas. E eu venho, imagina, de Porto Alegre, eu tive a vivência com family offices de uma família só, desde muito nova. Então, tipo, eu entendi a estrutura e ali era sempre preservação de dinheiro, diversificação de forma extremamente conservadora. E o propósito é sempre um legado de deixar para as famílias. Mas não tem um propósito muito grande para o mundo, não sei o que, apesar de ter um bracinho de filantropia.
às vezes. Eu nunca gostei disso, nunca entendi. Eu não entendo para que acumular para gerações e gerações. Eu acho que a gente tem uma experiência humana, eu acho que a gente tem que deixar o nosso legado nessa vida e a gente tem que canalizar o nosso capital ao longo dessa vida, ao invés de ficar preservando. Se a gente veio... Eu, no meu caso, eu trabalho só com primeira geração, ou seja, pessoas que fizeram seu patrimônio nesses últimos 10, 15 anos. Então, a gente chegou nesse mundo sem nada, né? Nossos pais não nos deram os meios, quer dizer, nos deram muito, amor, educação e tudo, mas não nos deram o patrimônio. Então, para que a gente tem que se preocupar tanto em deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, não sei o quê? Então, eu acho bem estranha a maneira como a indústria de family office funciona. E eu não gosto, então, como eu não gosto, eu resolvi criar um novo modelo, que começa sempre com a pergunta para todos os clientes, que é quanto é o suficiente para vocês. Então, ninguém tem resposta nos primeiros meses de relacionamento e essas pessoas variam bastante de patrimônio e todas elas têm muito mais que o suficiente para a vida que elas estão vivendo essa vida, né? Então, assim, é um exercício. Então, todo o trabalho que eu falo que é holístico é muito primeiro no desenvolvimento pessoal em relação ao dinheiro. Então, qual é o relacionamento que eles têm com o dinheiro, como é que eles se tornam mais desapegados a bens materiais e como é que eles vivem uma vida que é alinhada de fato. Então, a forma que eles consomem produtos na vida deles é alinhada com os valores deles, a forma que eles investem, a forma que eles doam. Ser uma pessoa o mais integrada e íntegra possível. Porque, obviamente, a gente é cheio de contradição e a gente faz coisas que nem sempre vão ser as mais alinhadas, mas a gente pode estar sempre tentando trabalhar para. E é isso que eu faço. E eu escolhi trabalhar com celebridade, com empreendedor de determinado sucesso, porque eu acredito que existe uma influência muito grande no mundo que não é utilizada. E se eles estiverem vivendo e sendo um exemplo através da forma que eles vivem, eu acho que a gente tem grandes chances de comunicar algo muito legal para os seguidores que eles têm, para as coisas que a gente ainda tem para fazer juntos. Então, essa foi a intenção, aos pouquinhos se provando ser verdade, ela fica de pé, as pessoas estão dispostas a evoluir, as pessoas não precisam de todo o dinheiro que elas achavam que precisam, elas precisam curar essa ansiedade que elas têm em relação ao dinheiro e desapegar e canalizar. E quanto mais elas canalizam de forma que é alinhada com os valores, mais felizes eu vejo elas e mais riqueza, de fato, eu vejo elas terem. Então, falo que a missão da Humana é redefinição de riqueza, né? E é isso que a gente está fazendo em conjunto. A gente entender o que é riqueza para cada um de nós e aí construir perante esses valores, né? Que ótimo. Não, incrível. Eu quero respeitar teu tempo, a gente já tá batendo a hora aqui. Nossa, muita coisa legal aí. Bárbara, parabéns aí, ver uma gaúcha bombando aí na Califórnia. Tu falou que tá em Los Angeles, né? Agora tô em Los Angeles, Legal, ótimo. Show de bola, parabéns pelo sucesso. É um prazer, adorei o papo. Agregou demais pra galera. Obrigado.